mas compartilhar a palavra do Senhor. E o pastor realmente me pegou assim, né? Porque quando ele programa de querer pedir alguém para pregar, são dias de antecedência. Mas aí ele ligou sexta-feira, né, e pediu para que eu me preparasse. E eu vi realmente, quando ele ligou para mim, que ele não estava bem. E aí eu prontamente disse que ele poderia confiar e eu iria trazer a palavra. Porém, eu não tinha a palavra, né? Porque eu não estava esperando. Mas aí eu fui falar com o Senhor e, meu Deus, e agora? E aí Deus me trouxe, né? Bem nítido, que eu deveria compartilhar aquilo que eu vivi lá no retiro. E o Edinho aqui, eu falei, Edinho, para! Para! E eu não falei nada, né? E Edinho trouxe aqui toda a introdução daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu nasci, posso dizer que eu nasci na igreja. Então, assim, retiros, conferências, congressos. Eu sou da época dos congressos, que eu já sou bem velhinha. E sempre ouvindo palavras poderosas, palavras que edificam, né? Sempre, sempre. Quando eu venho à casa do Senhor, por mais que se torne rotina para nós que servimos ao Senhor, eu sempre venho esperando uma palavra de confronto. Eu gosto muito de palavra de confronto. Uma palavra que mexa comigo e que eu saia daqui pensando. E quando eu vou a uma conferência também, quanto mais a palavra me espreme, mais eu gosto. Obrigada, irmão. E pelo meu tempo de vida, já fui a muitos congressos, muitas conferências, e aqui na igreja temos recebido muitas palavras. Mas eu quero dizer para os irmãos que esse retiro foi muito especial para mim. Eu não sei para os que foram se foi. O nosso retiro, para quem nunca foi, é muito bom. Em tudo. O lugar é bom, a comida é maravilhosa e sempre, todo ano, nós temos convidados, pessoas que nós chamamos para falar. Esse ano, a igreja resolveu não chamar ninguém. Usar aqueles que ministram para nós aqui, né? E eu vou dizer, irmãos, foi um tempo muito especial. Quem ministrou lá, né? Nós dividimos, e a irmã Adri falou para as mulheres, o pastor Geliel falou para os homens, o casal que esteve aqui na frente falou para os adolescentes jovens, a Raíssa e o Vitor, e todos saíram falando, que palavra maravilhosa. E no sábado nós tivemos a pregação do pastor Silas, que é ali de Balneário, hoje ele é o presidente da convenção, que foi uma palavra também tremenda. E como o Edinho falou aqui, né, aquilo que Deus falou comigo, né, e eu creio que Deus quer falar com você. E eu coloquei como título dessa mensagem que eu quero compartilhar, a presença de Deus em nós e no nosso lar. E aqui eu não falei casa, tá? Eu não quero que você olhe como casa, aquela estrutura lá física, né, com os móveis, porque não é disso que nós estamos falando. O lar, onde pessoas, né, como família, convivem, compartilham, trocam experiências, ajudam uma a outra a viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, a partir do momento que eu
eu sou a filha mais velha. Eu nasci, os meus pais foram usados por Deus para me trazer a este mundo e com o cuidado que eles tiveram para que eu cumprisse o propósito que Deus tinha na minha vida. E assim, na vida de qualquer... Não importa em que condições, quem são. Deus, Ele é soberano. Deus não erra. Não importa a situação física, espiritual, emocional, financeira, Deus é soberano. E quando você nasce nessa família que você nasceu, Deus tinha um propósito para você. E quando a gente fala casa, né? Muitas das vezes a gente pensa na estrutura física, financeira, condições, mas eu quero que você pense lar, porque pode nem existir a estrutura física e você ter um lar, dependendo de como você trata essa família que você tem. Então, pode ser, até uma pessoa pode ter um lar. Por exemplo, uma pessoa solteira, vive numa casa, ela, dependendo de como ela vive, ela tem um lar. Tem muita gente que acha, eu sou sozinha, eu não tenho lar. Eu sou sozinha, eu não tenho uma família. Tem sim. Então, quero que você pense sobre isso. Então, vamos ler lá, né, em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do 1º versículo até o 10. Eu gosto de ler junto aqui com os irmãos. Então, vamos lá. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, Eusá e Aiô, nomes difíceis de ler, né? Porque não são comuns. Filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se constritou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Aqui nós vemos, irmãos, um relato pequeno, né,
de um tempo em que o Senhor havia mandado fazer a arca para representar a presença dele. E essa arca, por um tempo, ficou na mão do inimigo. Mas Davi conquistou essa arca novamente. E ali, para começarmos a meditar, né? O Senhor sempre, desde o Éden, o Senhor não fez as coisas e deixou ao léu de qualquer maneira. O Senhor sempre dá instruções, desde ali do jardim do Éden. Não pode tocar no fruto dessa árvore. Sempre trabalhando para quê? Para que o homem, né, ficasse sempre submisso e sempre em obediência ao Deus Altíssimo, desde o jardim do Éden. Mas houve aquela primeira desobediência. E desde o início, o Senhor sempre trabalhando com o homem para que ele, com instruções, para que ele obedecesse, sabendo o que era bom e o que era ruim para o homem, que era mal. Porque nós não sabemos. Desde o pecado dominou o homem, nós não sabemos, irmãos, o que é bom para nós. Às vezes, nós pensamos que sabemos, mas nós não sabemos. Então, Deus sempre traz instruções. E quando a arca foi feita, houve instruções como deveria se carregar. E sabe, irmãos, eu estava ali meditando, né, sobre a gente fala, né? O Edinho até falou aqui, né, que Abinadab não deu muita importância à arca. Eu já vejo um pouco diferente. Não é que ele não tenha dado muita importância. O que ele não deu importância, e não foi só ele, foi o próprio rei Davi, que não deu importância, foi a instrução que Deus deu para eles. Porque se nós lermos ali, Davi mandou fazer um carro para carregar a arca. Porém, Deus falou que não era assim que deveria ser carregado, não é? Homens iriam carregar a arca. Mas Davi, e ali no texto diz que era um carro novo. Então ali houve uma intenção de fazer o melhor. Porém, não seguindo as instruções do Deus que eles serviam. Muitas vezes na nossa vida acontece isso. Nós não erramos porque a gente não quer fazer o melhor. Muitas das vezes a gente erra porque a gente quer fazer melhor do que Deus nos disse para fazer. Porque a gente sabe. Às vezes a gente tem o poder. Davi era o rei. Por que não um carro? Por que não com bois, com cavalos ou com o animal que carregava ali naquela época? Nós, hoje, ainda fazemos isso. Deus nos dá uma instrução e a maioria delas estão aqui, na palavra de Deus. Porém, no nosso dia a dia, a gente quer servir a Deus do nosso jeito porque a gente acha que é o melhor. E esquecemos de obedecer. Isso que aconteceu com Davi quando ele estava carregando a arca do Senhor, que naquela época era a representação da presença de Deus. Então, o que nós podemos aprender com esse texto? Que a presença de Deus não pode se ter de qualquer maneira. Nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, nós cremos que ele habita em nós, que é a representação da presença de Deus, porque é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. Porém, nós não podemos carregar essa presença de qualquer maneira. As instruções.
E nós vemos hoje, não só hoje, mas sempre houve, né? Esse ímpeto do homem de querer dizer como é melhor. Então, cada um quer viver da forma que acha melhor, dizendo que está carregando a presença de Deus, que aceitou a Jesus. Irmãos, é muito sério. Eu não creio que porque esse texto está no Antigo Testamento, nós não devemos aprender e nos corrigir, porque ainda é a palavra de Deus. Embora nós tenhamos a nova aliança, nós não precisamos de coisas, objetos para representar a presença de Deus, mas nós podemos usar como referência para que a gente possa entender o que é a importância da presença de Deus na nossa vida. Então, a presença de Deus não pode ser, nós não podemos ter a presença de Deus de qualquer maneira. Tem que haver reverência à presença de Deus. Muitas das vezes a reverência só se limita aqui, no momento do culto. E às vezes nem no momento do culto. Antigamente havia tudo em extremo não deve ser, né? Mas hoje o extremo é o contrário. Não há reverência à presença de Deus. Nem aqui dentro e nem fora. Quem disse que aqui dentro eu posso me comportar de um jeito e lá fora de outro? De todas as formas. Hoje pela manhã, foi uma pena que não foi gravado, mas a palavra do missionário que estava aqui foi tremenda. E eu fui para casa e completei algumas coisas aqui na palavra, de tão forte que eu achei. Por quê, irmãos? Porque nós, como servos do Senhor, muitas das vezes a gente nomeia. Eu não gosto que me chame de missionária. Assim, ela é missionária. Eu sempre gosto que me chame... meu nome, lógico. Mas eu sou serva de Deus. Porque missionário, todos são. E hoje foi falado sobre isso aqui. Eu não gosto de títulos que... ela é... Não. Por quê, irmãos? Porque todos são missionários. Porque o ID de Jesus foi para todos. Todos são discípulos de Jesus. Então, o meu comportamento, o comportamento do pastor, de qualquer um aqui, tem que ser igual diante de Deus. Porque todos carregam a presença de Deus. Todos carregam a presença de Deus. Nós vemos aqui a atitude de um rei, que era um escolhido do Senhor. Mas eu achei nesse ponto aqui, nessa parte aqui da vida de Davi, ele um pouco fraquinho. Que ele não queria ter aquela responsabilidade de cuidar da arca. Porque eu, se sou a líder, sabendo que aquilo ali representava a presença de Deus, eu queria que levasse para minha casa, né? Mas a gente vê ali que ele temeu, por quê? Primeiro ele desobedeceu, fez de forma diferente. E aí quando ele viu que o cara lá que tocou morreu, Uzá, né? Ele ficou mais espantado, mais temeroso e disse, não, eu não vou me responsabilizar. E já levou para casa de outro. E entregou lá. Muitas das vezes, nós temos essas atitudes. Nós perdemos os privilégios. Por que nós perdemos privilégios? Porque não queremos nos sujeitar às instruções que Deus nos dá. Perdemos coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Não tem ninguém aqui
que possa dizer, eu posso dizer assim, ó, esse aí é privilegiado. Não, na presença de Deus não há privilégio. Ele quer o melhor para cada um aqui. Porém, alguns perdem porque não obedecem. Eles não obedecem aquilo que a palavra ensina, as instruções do Deus Todo-Poderoso. E ali, às vezes, querem obedecer da maneira que eles acham que deve ser, como foi com Davi, como foi com eu sempre esqueço também, Abinadab. Esquece. E aí perde até a vida. Muitos perdem a vida. Tá, pode morrer até assim, ó. Perdem a qualidade de vida em Deus. Vivem uma vida toda, Deus dando a oportunidade, mas não se atentam para que, não, eu preciso viver de forma a obedecer a palavra de Deus para que eu possa experimentar o melhor que Deus tem para mim. E aí ficar olhando para a vida do outro, mas será porque aquele está indo bem? Tá? Nossa, olha, irmãos, vamos ver. E eu não estou falando de bênção material, gente. Porque bênção material até o ímpio tem. Esqueça que bênção material, mas Deus também nos dá a bênção material. Tá bom? Então, Davi, em vez de seguir as instruções de Deus sobre o transporte adequado da arca, que deveria ser carregada pelos sacerdotes, a colocaram em um carro de bois. Uzá, que era filho de Abinadab, tocou na arca para impedir que caísse. Ele estava querendo proteger a arca, mas de forma errada. Por desobedecer às regras sagradas, ele foi imediatamente morto por Deus. Deus abençoou. Por outro lado, irmãos, quando a arca entrou na casa de Obed-edom, houve uma atitude diferente. Então, irmãos, ninguém é melhor do que o outro. A diferença está em obedecer. Então, o segundo ponto, quando nós vemos que Davi deixou a arca na casa de Obed-edom, aquela arca ficou por apenas 3 meses. Vamos comparar 20 anos na casa de um. E não houve manifestação da bênção, da graça de Deus. Mas em 3 meses, na casa de Obed-edom, quando termina ali, o relato diz, e Deus abençoou grandemente a casa de Obed-edom. Por quê, irmãos? Porque ali houve obediência. Obed-edom acolheu a arca com temor e obediência. O respeito à santidade de Deus é importante. Então aqui, irmãos, muita gente vem à igreja, serve à igreja, participa de tudo que a igreja oferece, mas não há reverência. Não há reverência à santidade. Aqui eu sou uma coisa, na rua eu sou outra. Quantas coisas a gente vê por aí. Hoje foi falado que se nós somos missionários, todos aqui são, nós somos missionários em qualquer lugar. Aonde você trabalha, na rua, você se preocupa quando você está numa fila, você se preocupa com o comportamento que tem que refletir o Senhor Jesus? Ou você reclama, ou você briga, no trânsito a mesma coisa, você obedece às leis de... Irmãos, isso tudo reflete quando você vai falar do amor de Deus. Às vezes, pelo seu comportamento, o Senhor
é exaltado. E aqui foi falado, você é um missionário no seu trabalho, na escola, na rua. Não fique só pensando que são aqueles 4 missionários da igreja que estão lá no Morro do Borel servindo a Deus, que são missionários. Por isso que eu não gosto, ela é missionária. E você é o quê? Que às vezes alguém me apresenta, né? Ela é missionária da igreja. Minha vontade de dizer, e você também é. Porque todos nós somos missionários. Você é um missionário, então você tem que se responsabilizar. Você é um missionário na sua casa. A história de Obed-Edom ensina que a presença de Deus transforma vidas e que devemos servi-lo com respeito e amor. Não é só aqui, gente. Não é só aqui. Às vezes na nossa casa a gente vive como se Deus não estivesse ali. Com os nossos linguajar, com o nosso linguajar, com as nossas atitudes. Estou falando para mim, irmãos. Deus falou comigo lá no retiro. Tem que haver uma arca na minha casa. Que arca é essa? Tem que haver a presença de Deus visível. Muitas das vezes aqui é fácil. É fácil subir aqui e falar. Porque eu estou falando a verdade da palavra de Deus. O difícil é viver. E é luta para mim também. Mas eu vi que era para ser falado essa palavra, porque eu cheguei aqui e o Edinho começou a falar. Eu falei, Senhor, é confirmação, mas não deixa ele falar tudo, porque vai ficar muito repetitivo. Mas, irmãos, nós precisamos. Eu tenho sempre falado aqui. Cada um de nós precisa ser verdadeiros cristãos aqui, nessa terra. Senão você deveria ficar onde você estava, naquela religiosidade daquela igreja que era só cumprir ali os ritos, ou daquela religião que você só cumpria os ritos, ou ser ateu. Porque estar aqui e fazer as mesmas coisas, se comportar com os mesmos comportamentos de antigamente não vale a pena. Porque a Bíblia diz que naquele dia ele vai nos vomitar. Isso é uma expressão muito pesada. E para mim é pior ainda, porque vocês não sabem que eu tenho uma dificuldade muito grande. De vez em quando eu tenho... E para mim eu oro a Deus, quando eu estou passando mal, eu falei, Senhor, não deixe que eu chegue a esse nível. Eu prefiro ficar um dia inteiro no banheiro do que fazendo outra coisa. Porque eu já sofri tanto que para mim é tão horrível que quando eu leio na palavra de Deus que ele vai vomitar, para mim isso é uma coisa, sabe, de muito repúdio. E a palavra de Deus diz isso. Terceiro, irmãos, a presença de Deus não pode perder a importância nas nossas vidas, até mesmo diante das bênçãos que esta presença nos traz. Esse aí foi o ponto mais, e a irmã Adri que trouxe para a gente. Ela falou só para as mulheres. E ela referiu-se à esposa de Obed-Edom, que provavelmente era uma esposa submissa, que obedeceu, porque para haver aquela harmonia, para ele receber todas as bênçãos, havia também harmonia ali naquela casa. Porque Deus não habita em lugar que há o quê? Discórdia. Deus não ordena a bênção em lugar que há discórdia, briga, confusão na casa. Senão Deus não é Deus. Deus vai contra a palavra dele. Então a gente, como ela falou para as mulheres, ela falou, aquela mulher deveria ser uma mulher muito sábia, porque
ela deve ter obedecido exatamente às instruções do seu marido para que houvesse ali dentro daqueles 3 meses a graça de Deus de derramar bênção naquela casa. E muitas das vezes nos falta isso. Então, o que me chamou a atenção, que mesmo quando a palavra de Deus diz que aquela casa foi tremendamente abençoada, e se você continuar lendo os versículos seguintes e um capítulo seguinte, você vai ver que os filhos de Obed-edom foram abençoados e a parentela de Obed-edom foi abençoada. Olha isso, irmãos, por causa da obediência de um homem, por causa da obediência e da presença de Deus em uma casa, a descendência de Obed-edom foi abençoada. Não só a descendência, mas a parentela foi abençoada. Os irmãos foram abençoados. Olha a importância de obedecermos a Deus, irmãos. Questionamos tanto, nós temos tanto porquê, Deus, por que isso, por que aquilo? Quer saber mesmo, irmão? Vai fazer uma análise verdadeira, não aquela que na ceia a gente lê e ouve, entra aqui e sai por aqui. Vamos fazer uma análise sobre a nossa vida e ver se realmente não tem os porquês do Senhor não derramar a sua bênção, a sua graça sobre nós. Então, irmãos, ele foi abençoado, mas quando Davi soube que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada, aí Davi falou, agora vamos chamar e vamos buscar a arca para vir para Jerusalém. E foram lá os homens buscar. Aí Obed-edom disse, não, eu não vou ficar aqui com a minha bênção, as minhas bênçãos. Olha, minha casa farta, eu creio, né? Fartura, conforto, todo mundo com saúde, talvez. Ah, não. Isso é bom, mas sem a presença de Deus, nada disso vale. Eu quero é a presença de Deus. E levantou acampamento, eu não sei, né? Pode ter sido, ele pode ter feito a mudança dele, mas irmãos, pensa bem, quem está aqui, quem já mudou, né? De lugares assim longe, veio de lugares bem longínquos, não é fácil uma mudança. Alguns voltam, não aguentam. Nós aguentamos, né, pastor? E graças a Deus, a família toda tem sido abençoada. Mas Obed-edom disse, não, eu vou junto, eu quero essa presença, eu vou largar tudo que tem que ficar aqui, mas eu não fico sem a presença de Deus, porque naquela época era a arca que representava. Então ele foi e seguiu. Então, irmãos, bênção nenhuma que Deus nos dá pode tirar de nós o desejo de ter a presença de Deus. Às vezes a gente vê, sabe, pessoas sendo abençoadas e ficando frias, quando a gente vê, não quer vir à igreja, não quer servir ao Senhor, não tenho tempo, vai para os passeios no domingo, a igreja fica em segundo plano. É importante, irmão, Jô, só quem está na igreja é que está sendo abençoado, ou quem está na igreja é que... A igreja sou eu. É? O que o Senhor nos manda fazer é congregar. É estar junto com o irmão. Muito trabalho, não suporto, olhou para mim. Irmãos, é muito mimimi. É muito mimimi. Esse Obed-edom, você acha que ele estava indo ficar perto do rei? Você acha que o rei, os homens do rei, passavam a mão na cabeça? Ainda mais Davi. Às vezes ele não era. Esse homem enfrentou dificuldades.
Talvez uma rejeição ali de um soldado de Davi. Eu não sei, irmãos. A vida não é. Nessa terra não existe um lugar que você diga, perfeito. Não existe. Nem no trabalho, nem na nossa casa. Às vezes nos aborrecemos com os pais, com os filhos, com o marido, com a esposa. Irmãos, pelo amor de Deus. Mas nada disso pode nos tirar da presença de Deus. Nada disso. E esse homem entendeu isso. Talvez ele deixou bens material. E você, hoje foi falado aqui, que ele deu até um exemplo missionário, que pastor Geliel aqui, por exemplo, ganha X. Ele está servindo a igreja aqui, né? Então, vamos supor, ganha R$1.000. Aí uma igreja maior, lá não sei aonde, vamos supor, lá em Curitiba, chame o pastor Geliel. Pastor, isso já aconteceu, né, pastor? Pastor Geliel, vem servir a Deus aqui. O nosso salário é tanto. Vamos ver 2 vezes mais, 3 vezes mais. E o pastor chega aqui para a igreja e compartilha. Irmãos, orem aí. Alguns irmãos vão dizer, pastor, ora aí, porque pode ser cilada. Como pastor. Mas às vezes você está numa firma e ali Deus está te usando. Ali é o teu campo missionário. E aí você recebe uma proposta para ir para uma outra firma para ganhar mais. E você pede oração. Vamos supor para essas mesmas pessoas. Vai, irmãos. É bênção. Deus abriu as portas. Por que é a diferença? Ali é o teu campo missionário. Ali é teu ministério. Ali você estava semeando a semente. Todos nós temos a mesma responsabilidade. Aonde nós estivermos, nós temos que ter consciência que estamos ali para servir ao Senhor como missionários. E muitas das vezes a bênção material pode nos roubar da presença de Deus, daquilo que Deus quer para nós, naquele momento. Então, irmão, nós temos que sondar o nosso coração. Esse homem, ele preferiu seguir atrás da presença de Deus. A obediência a Deus gera prosperidade e paz. Obed-edom valorizou e cuidou da arca da aliança que estava na sua casa. Foi abençoado ele e toda a sua parentela. Mas quando a arca foi levada, ele preferiu deixar as bênçãos que havia recebido para acompanhar os que estavam levando a arca. Quarto, a presença de Deus é o nosso maior tesouro. Estou terminando, irmãos. A nossa melhor e mais duradoura bênção. Foi dito aqui também. Nada, irmãos, que nós possamos ganhar neste mundo vale mais do que a presença de Deus. Nada, irmãos. Nada, irmãos. Nada, nada, nada. Se você não for consciente disso, você vai ter altos e baixos, porque você vai sempre estar achando que está faltando algo na sua vida. Vou te dizer, se você tem Jesus, nada te falta. Se você tem a presença de Deus, nada te falta. Nada, nada, nada. Na palavra de Deus diz que às vezes as pessoas, eu creio que existem muitos dizendo, pode me falar, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho marido, eu não tenho filhos, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho. Irmãos,
Você tem um Deus que se fez homem para te salvar e deixou o seu Espírito para habitar em você. Esta é a maior bênção, irmãos. Igreja, nós nos iludimos com tanta coisa. Eu vou confessar, e a maioria aqui que me conhece sabe, eu sou muito de redes sociais, eu gosto. Mas os irmãos sabem que eu sou meio atrevida ali. Mas quando eu abro, eu fico vendo e analisando, Deus fala tanto comigo nas redes sociais, prega para mim, porque eu fico olhando e eu falo, meu Deus, quanta ilusão. Eu não quero, meu Deus, eu aprendo ali, eu falo, meu Deus, que falta essa pessoa está tendo de Deus, da presença de Deus, porque quer afirmação do quê? E é isso que o mundo ensina. E a igreja está vivendo a cultura do mundo, sendo iludido por tantas coisas que as redes sociais apresentam. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Ai, agora está na moda isso, aí eu tenho que fazer isso. Nós somos escravos, irmãos. Quando você troca a presença de Deus por essas coisas, irmãos, você está se distanciando do que é mais importante da sua vida. Sabe? E hoje nós precisamos, irmãos, fazer uma reflexão, porque os dias são maus, como o pastor disse, Jesus está voltando, e é voltando mesmo. Quando eu tinha, lá para os meus 15 anos, eu sonhei. Se pregava muito sobre a volta de Jesus na época da minha adolescência. E eu sonhei que era final de dezembro, e a gente se preparando para as festividades de Natal, e veio um anjo e falou comigo assim claramente, tipo me chamando a atenção, nossa, tanto preparativo para as festas de Natal, mas Jesus está voltando. E eu falava assim, mas voltando quando? Aí ele dizia, né, em janeiro. E você está preocupada com as festas de dezembro? Se prepara para janeiro. E aí eu acordei assim, meu Deus, tipo assim, eu não me preparei nada para janeiro, eu me preparei para dezembro. Olha só, de dezembro para janeiro, dias. E eu creio que é isso que o Senhor, que nós estamos em dezembro. E Jesus está voltando. E falta pouco. Como o pastor disse, os sinais estão mostrando. Irmãos, não é mais aquilo que a gente vê lá fora. É o que nós estamos vendo aqui dentro. E sempre quando eu estou nas redes sociais e eu falo o que eu penso, eu mostro o que eu creio. Mas na minha cabeça é assim, gente, vamos nos despertar e nos preparar. Será que seremos capazes de segurar aquilo que Deus nos deu, mesmo que isso nos custe a vida, como está acontecendo lá fora já, em países que os países que foram berço do Evangelho. Irmãos, há 30 anos atrás, há 30 anos, eu estudei na Inglaterra. 30 anos passado. E eu morei na casa do pastor que eu estudei inglês na escola da Igreja Batista. E eu morei na casa do pastor que trabalhou aqui no Brasil. E para fazer as compras da escola, ele me levava. E quando
ia passando, ele ia mostrando as igrejas enormes, somente a igreja metodista, enorme, catedrais, e ele falava: Joséia, isso não é mais uma igreja. Fizeram flats, apartamentos dentro dessa construção, 30 anos atrás. E ia me mostrando. A igreja que eu servia, depois que eu fui para o seminário, era uma igreja enorme, mas ela não fazia mais o culto no templo, fazia nas salas, porque não tinham mais pessoas que comportassem ali dentro, né, o suficiente para pagar as luzes, a despesa ali, o que gastava de luz, de água. Então, nós nos reuníamos na sala lá atrás, à noite. Hoje deve estar fechada, há 30 anos atrás. E hoje nós sabemos, e eu morei num bairro 70% indiano, paquistanês. E hoje deve estar, várias cidades, imagina hoje, há 30 anos atrás, muitas cidades, os prefeitos são muçulmanos. Então, irmãos, lá, berço do evangelho, dominado pelo islamismo, você acha que nós, aqui no Brasil, daqui a uns anos, como vai ser? Já estamos sendo dominados por muitas coisas. Você vai permanecer fiel a Deus lá no futuro próximo? Se hoje nós estamos envolvidos com tanta coisa que nem temos tempo de servir a Deus? Irmãos, é tempo de despertar. A presença de Deus tem que ser a coisa mais importante. Então, aqui ficam algumas reflexões. O que temos feito com essa presença? O que você tem feito com essa presença? Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? A presença de Deus não nos deixa estéril, pelo contrário, nos dá vida e nós temos que gerar vida. Você tem gerado vida na tua casa? Você tem trazido pessoas à presença de Deus? Esta presença nos torna missionários em tempo integral, porque não tem como ter a presença de Deus e não pensar que outros precisam dessa presença. Ou você lá no teu trabalho quer ganhar o seu din-din para comprar o seu melhor carro, para comprar a sua melhor casa, para comer, para vestir, para se vestir. Ou você pensa, esse aqui precisa de Jesus e vai ser por intermédio da minha vida. Ontem eu fui comprar o pão e quando eu vim a pé, um moço de capacete, eu vi só uma parte ali, né, que estava levantado, rindo para mim. Eu falei, Jesus, e rindo. E quando eu me aproximei, ele disse, oi, professora. Aí eu falei, um aluno. Aí ele, você não está me conhecendo? Aí eu, não, porque ele estava também de capacete, né? Aí ele tirou o capacete, mas mesmo assim eu não conheci. E aí ele falou, você deu aula para mim, eu era ainda criança. Falei, é? Qual é o seu nome? Aí ele falou, e eu falei, eu dei aula para você no Vilna? Ele falou, foi. Aí já começou a vir, né? E eu falei, você tinha um irmão também na mesma série. E ele falou, professora, e eu era aquele aluno seu, o mais atentado. Mas ele falou com um sorriso lindo e estava assim, né? Aí eu falei, né? Aí eu falei, como você está? Ele falou, eu sou outro agora. Eu sou casado, tenho filhos. E aquilo me veio uma alegria porque ele me reconheceu e ele quis falar comigo. E eu, irmãos, eu sempre, assim, quando eu estou na sala de aula,
eu oro pelos meus alunos, eu pego ali a chamada e oro por eles. Quando eu levava a chamada para casa, eu orava, corrigindo prova, orava e falava com eles e dava conselho. Talvez que hoje eu não leciono mais. Eu acho que eu não era a melhor professora na minha área, mas eu era uma professora que amava os meus alunos e via cada um deles como almas que precisavam receber o amor de Jesus, e eu amava meus alunos. Eu tenho um aqui que era bem pequenininho, hoje ele é daqui da igreja, o Thomas, e outros que estão por aí, mas a sala de aula era o meu campo missionário. E você tem que fazer da sua vida, né, de tudo que você faz, um campo missionário. Primeiro, irmãos, que eles têm que ver em você é a presença de Deus. Esta presença tão gloriosa. Nós precisamos nos preocupar em levar a presença do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor. Porque lá em Isaías 60, versículo 1 diz, põe aqui, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Esta é a palavra do Senhor para você. Levanta. Você é um missionário. Você está levando a luz do Senhor, a presença do Senhor à escuridão nesse mundo. Cada dia mais, e a tua luz tem que brilhar mais e mais. Não deixe que a escuridão ofusque você, mas que a tua luz seja tão resplandecente que aonde você for, as trevas saiam. Amém. Glória a Deus. Lá em Atos 1, diz no versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta é a palavra não só para o pastor, para os missionários que estão lá no campo longe, porque aqui também é campo. Esta é a palavra para você, para mim, para todos os servos do Senhor. Amém? Eu só quero entregar aqui a minha parte orando. E aí vocês podem. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que nos exorta, que nos instrui. Ah, Senhor, que esta presença, que é tão valiosa, que o Senhor nos deu, que foi nos dada com sacrifício de cruz, que esta presença seja valorizada por cada um de nós, não de vez em quando estamos aqui no culto, adorando, louvando com as nossas vozes, mas em todo o tempo, Senhor. Quando levantamos, quando saímos para o nosso trabalho, ou quando estamos em casa, Senhor, tão difícil lembrar às vezes que precisamos reverenciar a tua presença na nossa casa. E muitas das vezes no nosso dia a dia, na luta do dia a dia, dentro de casa, é tanta coisa que esquecemos que o Senhor está ali. E realmente o Senhor, às vezes, nós colocamos o Senhor num quartinho ou num cantinho, e às vezes por muitos dias o Senhor fica ali, sabe? Ó Jesus, perdoa. Ó Senhor, perdoa. Espírito Santo, perdoa. Essa presença tão gloriosa, essa presença que tem que ser tudo para nós, e mais às vezes nós não valorizamos.
Que cada um, irmão meu, ó Deus, que cada um que está aqui, Senhor, possa sair dessa reunião, Senhor, desse culto, levando consigo, Deus, essa reflexão, esse confronto, essa exortação, para que nós possamos, Senhor, viver os nossos dias, não sei quantos, pode ser um dia, 10 dias, 100 anos, não sei, Deus, mas valorizando a Tua presença, como fez Obed-Edom, que largou muitas coisas para trás, provavelmente até as bênçãos que o Senhor deu a ele, Senhor, para não perder a presença. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor está me dando de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração e que sirva também, Senhor, de bênção para cada um que está aqui, para os nossos visitantes, para cada um, Senhor. Que saiamos daqui mais apaixonados pela Tua presença. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.